Olá, Vinícius. Me chamo Ana e vou contar um relato que mudou completamente a forma como eu vejo a vida e o poder da fé. Prepare-se, porque o que vou contar aconteceu há alguns anos, mas ainda hoje me arrepia e me faz acreditar que milagres realmente existem. Foi um daqueles momentos em que a gente sente que o chão some debaixo dos pés, sabe? E tudo começou com uma simples dor de cabeça da minha filha, Sofia. No início parecia uma coisa boba, sabe como criança é? Ai, mãe, dói a cabeça. A gente logo pensa que é cansaço da escola, que não comeu direito, alguma coisa assim. Demos um remédio para a dor, pensamos que ia passar. Só que não passou. No dia seguinte, a dor continuava e ela começou a ter febre. Febre alta, daquelas que assustam qualquer mãe. Corremos para o pediatra. Ele examinou, pediu alguns exames de sangue, mas a princípio, nada de alarmante. Disse que poderia ser uma virose, mandou a gente voltar para casa, dar bastante líquido, observar. Só que os dias foram passando e Sofia piorava. A febre não cedia, a dor de cabeça se intensificou e ela começou a vomitar. Vômitos fortes, não sabe? Daqueles que a gente vê a criança tão fraquinha, tão abatida, que o coração aperta. Voltamos ao médico, ele repetiu os exames e dessa vez o tom dele já era outro. Mais preocupado, mais sério. Ele pediu uma ressonância magnética com urgência. Naquele momento, eu já senti um frio na barriga. Ressonância urgente? Para uma dor de cabeça que começou boba? Alguma coisa não estava certa. A espera pelo resultado da ressonância foi agonizante. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu e meu marido, João, ficamos em silêncio. Cada um perdido em seus pensamentos, mas com o mesmo medo martelando na cabeça. Quando o médico nos chamou de volta no consultório, o rosto dele era de quem carrega uma notícia muito ruim. E foi. A notícia era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado. Ele nos mostrou as imagens da ressonância, apontando para uma mancha escura no cérebro da Sofia. Um tumor cerebral. Essas palavras ecoaram no consultório como um raio em dia de tempestade. Eu não me lembro muito bem do que aconteceu depois disso. Foi como se o mundo tivesse parado de girar. Lembro do médico explicando com a voz embargada que era um tumor agressivo, que precisava de cirurgia urgente, mas que as chances de recuperação eram mínimas. Mínimas. Essa palavra ficou gravada na minha mente. Mínimas chances da minha filha viver. Mínimas chances da minha Sofia, a menina dos olhos grandes e sorriso fácil, continuar conosco. Saímos do consultório em choque. João tentava me acalmar, mas eu via nos olhos dele o mesmo desespero que eu sentia. Como contar para a Sofia? Como dizer para uma criança de 7 anos que ela tinha um tumor no cérebro e que talvez não sobrevivesse? Não havia palavras. Chegamos em casa em silêncio, um silêncio pesado, sufocante. Sofia estava deitada no sofá, fraca, com a febre alta. Ela nos olhou com aqueles olhos grandes, procurando respostas, procurando esperança. E nós, pais, não tínhamos nada para oferecer além de lágrimas e medo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentada ao lado da cama da Sofia, observando-a respirar, tão pequena, tão frágil. Passei a noite em claro, rezando como nunca rezei antes na minha vida, pedindo a Deus com toda a força da minha alma que não levasse a minha filha, que desse uma chance para ela viver. Eu não sabia o que mais fazer. A medicina tinha nos dado um diagnóstico devastador, sem esperanças. Mas a fé era a única coisa que nos restava. No dia seguinte, começamos a peregrinação por hospitais e médicos especialistas. Ouvimos diferentes opiniões, mas o prognóstico era sempre o mesmo: grave, muito grave. A cirurgia era arriscada, o tumor era muito agressivo, as chances de sequelas eram enormes e a possibilidade de remissão completa, quase nula. Cada médico que consultávamos era como se jogasse mais um balde de água fria em nossas esperanças. Mas a cada balde de água fria, mais forte se tornava a nossa fé. Nessa época, a nossa igreja se tornou o nosso refúgio. O pastor e os irmãos da igreja nos abraçaram, nos deram força, nos apoiaram em oração. Todos os dias recebíamos mensagens de carinho, de apoio, de fé. As pessoas vinham nos visitar, traziam comida, rezavam conosco. A corrente de oração que se formou em torno da Sofia era imensa. Pessoas que nem conhecíamos estavam rezando por ela. E nós nos agarramos a essa corrente de fé
como náufragos se agarram a um pedaço de madeira no meio do oceano. Finalmente, encontramos um neurocirurgião que aceitou operar a Sofia. Ele foi sincero, disse que era uma cirurgia muito delicada, com riscos altíssimos, mas que era a única chance. Marcamos a cirurgia para dali a uma semana. Aqueles 7 dias foram os mais longos e angustiantes da nossa vida. A Sofia piorava a cada dia, a dor de cabeça era constante. Ela quase não comia, estava muito fraca. Mas apesar de tudo, ela continuava com uma força interior impressionante. Ela perguntava sobre a cirurgia, queria saber como seria, mas não demonstrava medo. A fé daquela menina tão pequena era uma lição para todos nós. No dia da cirurgia, chegamos ao hospital de madrugada. A Sofia estava calma, serena. Antes de levá-la para o centro cirúrgico, ela me abraçou forte e disse: "Mãe, fica tranquila, Deus está comigo." Aquelas palavras, saindo da boca de uma criança de 7 anos, me deram uma paz inexplicável. Entregamos a Sofia nas mãos dos médicos e nos entregamos nas mãos de Deus. As horas seguintes foram de pura agonia. A cirurgia durou mais de 10 horas. 10 horas de espera, de oração, de angústia. Eu e João ficamos na capela do hospital, ajoelhados, rezando sem parar, pedindo a Deus um milagre, que guiasse as mãos dos médicos, que protegesse a Sofia, que desse a ela uma chance de viver. Quando o médico finalmente apareceu na sala de espera, o rosto dele estava exausto, mas havia um brilho diferente nos olhos. Ele se aproximou de nós, respirou fundo e disse: "A cirurgia foi um sucesso." Um sucesso? Como assim, um sucesso? Nós não tínhamos entendido direito. Ele explicou que a cirurgia tinha sido muito difícil, o tumor estava muito infiltrado, mas ele conseguiu remover a maior parte. Não tudo, mas a parte mais crítica. E o mais incrível, sem sequelas aparentes. Sem sequelas? Depois de uma cirurgia tão complexa, em um tumor tão agressivo, era inacreditável. Os dias seguintes à cirurgia foram de recuperação lenta, mas constante. A Sofia reagiu muito bem ao pós-operatório. A febre desapareceu, a dor de cabeça diminuiu gradativamente e ela começou a se alimentar novamente. Os médicos estavam surpresos com a recuperação dela. Diziam que era um caso raro, muito raro. Mas para nós, não era raro. Era um milagre concedido por Deus, em resposta às nossas orações e à fé de tantas pessoas. Fizemos novos exames de imagem algumas semanas depois, e o resultado foi ainda mais surpreendente. Não havia mais nenhum sinal do tumor. Nenhum sinal. Os médicos não conseguiam explicar. Diziam que era inexplicável do ponto de vista médico. Mas para nós, a explicação era muito clara. Era a mão de Deus agindo em nossas vidas. Era a prova de que a fé move montanhas, de que a oração tem poder, de que milagres acontecem. Hoje Sofia é uma adolescente linda e saudável, cheia de vida, de energia, de sonhos. Ela não se lembra muito bem de tudo o que aconteceu, era muito pequena. Mas nós nunca nos esqueceremos. Nunca nos esqueceremos daquele momento de desespero, daquela corrente de fé que nos sustentou, daquele milagre que transformou as nossas vidas. E sempre que olhamos para a Sofia, forte e feliz, lembramos daquele dia em que a medicina nos disse que não havia esperança. Mas Deus nos mostrou que a esperança sempre existe quando temos fé. E é por isso que eu digo, com toda a certeza do meu coração, que o que aconteceu com a Sofia só foi possível graças a Deus. Foi um milagre puro e simples. E eu sou grata a Ele todos os dias da minha vida por esse milagre. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.